Fala galera, eu me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo. No vídeo de hoje falarei sobre a partida de logo mais, onde o Vasco enfrenta o Lanús em jogo duríssimo pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, notícias, escalação na estreia do Diniz sob o comando do clube. Falarei também sobre a permanência que dizem estar sob análise do Felipe Maestro como diretor técnico do Vasco e sobre a antiga vontade do Pedrinho em ter Rodrigo Caetano como diretor de futebol do Gigante da Colina. Então não sai daí que vou rodar a vinheta e venho com as notícias quentinhas do nosso gigante para você. Roda a vinheta. Então, sem mais delongas, eu começo falando do grande desafio do Vasco na noite dessa terça-feira. O Cruz Maltino vai enfrentar o Lanús na Argentina pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida no estádio La Fortaleza está marcada para as 21h30. Lanús lidera o grupo G com 8 pontos, 3 a mais que o Vasco, que aparece em segundo lugar na tabela. Puerto Cabedelo e Melgar vem logo atrás com 4 pontos na terceira e quarta posições, respectivamente. Com todas as 4 equipes ainda na disputa pela vaga direta na próxima fase, a rodada pode ser decisiva. Se a equipe argentina triunfar em seu estádio, garantirá o primeiro lugar do grupo e a vaga. Ao Vasco resta buscar a vitória, feito que não alcança 8 partidas, e levar a decisão para a última rodada, quando jogará em casa contra o Melgar. Mesmo com uma derrota para o Lanús, não significará a eliminação do Vasco na competição, uma vez que o segundo colocado do grupo disputará uma vaga nas oitavas de final com uma das equipes que terminarem a fase de grupos da Libertadores em terceiro lugar. Visando uma recuperação na temporada, a diretoria vascaína contratou Fernando Diniz, que assumiu o comando do time nesta segunda-feira e só comandou um treinamento antes da viagem para a Argentina. Para encarar o Lanús, Diniz não contará com os zagueiros Maurício Lemos e Lucas Freitas, além do meia Dimitri Payet, todos lesionados. Do outro lado, embora não viva nem perto uma má fase como a do Vasco, o Lanús vem de eliminação para o Boca Juniors nas oitavas de final do Campeonato Argentino. Após o empate sem gols no tempo normal na Bombonera, o Boca saiu vencedor na disputa de pênaltis. Fernando Diniz terá a missão de deixar o Vasco vivo na Copa Sul-Americana. Em sua estreia, ele vai encontrar um conhecido freguês recente. O técnico teve uma curta passagem pelo Cruzeiro no final do ano passado e início desse ano, mas conseguiu o feito de eliminar o clube argentino dentro de La Fortaleza na semifinal da mesma competição. Por isso, o Vasco aposta nesse fator. A diferença é que o duelo ainda é válido pela fase de grupos do torneio. No entanto, o Lanús soma 8 pontos e o Vasco 5, como eu falei anteriormente. Ou seja, uma vitória do time argentino garante a classificação em primeiro lugar e deixa o Vasco na luta pela segunda posição e a chance de disputar os playoffs. Dessa forma, somente a vitória em La Fortaleza interessa ao clube carioca, que inicia essa nova fase com Fernando Diniz. A aposta fica por conta do retrospecto recente favorável ao técnico. A partida terá transmissão do SBT e do Paramount+. O árbitro desse duelo será o Carlos Benítez, do Paraguai, e a provável escalação do Vasco será Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Jair Esforza, Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verratti. Sei que é difícil, pra gente estar confiante devido à péssima fase que o Vasco está vivendo, mas o meu palpite para esse jogo é 2-1 pra gente. Mesmo com a pulga atrás da orelha, eu escolhi confiar. E você? Deixe o seu palpite aí nos comentários. Agora, uma outra notícia para você que me acompanha aqui é que Felipe segue com trabalho sobre análise no Vasco. O jogo contra o Lanús pela quinta rodada da Copa Sul-Americana será o primeiro compromisso do Vasco após a curta e negativa passagem de Felipe Loureiro como técnico interino. O dirigente segue como diretor técnico, mas ainda com trabalho sob análise. O clube passa por uma reformulação no departamento de futebol e, inclusive, demitiu o diretor de futebol Marcelo Santana no último domingo. Amém, Enfim, o Marcelo Santana foi demitido. Na chegada do Vasco ao hotel em Buenos Aires, no fim da noite dessa segunda-feira, inclusive, uma cena chamou a atenção. Felipe deixou o ônibus com o capuz do casaco cobrindo sua cabeça, como você está vendo aí, sem trocar palavras com membros da delegação ou com os torcedores que ali esperavam, e entrou rapidamente para o saguão do edifício. Os créditos do vídeo é do Lineker, Ele que postou esse vídeo aí, eu estou dando os devidos créditos a ele. Felipe deixou o cargo interino de treinador com críticas internas e bastante pressionado por parte da torcida pelos resultados negativos. Ao todo,
O dirigente comandou o Vasco em 4 jogos com 1 empate e 3 derrotas consecutivas. Uma lástima, né? Algumas declarações das coletivas de imprensa também não foram bem recebidas. Em uma das ocasiões, durante sua curta passagem como interino, Felipe revelou que não gostava do zagueiro Capasso e afirmou que ele estava fora dos planos do clube. Outro exemplo aconteceu após a goleada por 4-1, quando o dirigente apontou excessivamente a culpa para os erros individuais e a atitude dos atletas, algo que gerou críticas por não assumir sua parcela de responsabilidade no resultado negativo. Com a chegada de Fernando Diniz, que faz sua estreia no comando do time nesta terça-feira, haverá um debate sobre a participação de Felipe na dinâmica do departamento de futebol. Porém, as responsabilidades do diretor técnico serão definidas em comum acordo com a nova comissão técnica e o novo diretor de futebol. O novo nome para a pasta, porém, ainda não foi definido. O novo treinador terá um papel estratégico no departamento de futebol do Vasco. Fernando Diniz possui ótima relação com o Pedrinho e o presidente deposita confiança em suas ideias para conduzir o futuro do clube. E eu, sinceramente, não entendo por que o Felipe não foi demitido, com tantos motivos para ser desligado do clube. Por que será, né? Ai, ai. Agora uma outra notícia para você que ficou comigo até aqui, é que o Vasco sonha com a contratação de Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, para o cargo de diretor de futebol do clube. Após a demissão de Marcelo Santana, Caetano é o principal alvo do clube de São Januário, que enxerga uma chance de negociação caso Edinaldo Rodrigues seja retirado da presidência da CBF. Rodrigo Caetano é um sonho antigo de Pedrinho, para o cargo de diretor de futebol, assim como Fernando Diniz era para o cargo de treinador do Vasco. Assim que foi eleito presidente do clube, Pedrinho recomendou a contratação de Rodrigo Caetano para a 777 Partners, que controlava o futebol vascaíno na época. Os americanos, no entanto, optaram pela contratação de Alexandre Matos. O Vasco conta com o cenário de instabilidade da CBF, a boa relação de Rodrigo Caetano com o clube de São Januário e a vontade do diretor em seguir no Rio de Janeiro caso aconteça algo na seleção brasileira. O Vasco sabe que a negociação é difícil e que depende mais da situação de Rodrigo Caetano na CBF. O clube conta com um cenário de incerteza da entidade máxima do futebol brasileiro. Edinaldo Rodrigues enfrenta uma batalha judicial e os opositores tentam tirá-lo da presidência da CBF. Em condições normais, Caetano não tem a ideia de deixar o cargo de diretor de seleções até a Copa do Mundo de 2026. Pedrinho já desejava a contratação de Rodrigo Caetano em um de seus primeiros atos no Vasco, quando foi eleito presidente do clube associativo. Em um dos primeiros contatos que teve com a cúpula de futebol que estava no comando da SAF vascaína, recomendou a contratação do diretor para o cargo de diretor de futebol. Como o Pedrinho não tinha gerência sobre o futebol, a 777 optou por trazer Alexandre Matos, que foi demitido 100 dias depois de contratado. O Rodrigo, inclusive, respondeu ao jornalista Lucas Pedrosa sobre o interesse do Vasco na sua contratação. O Lucas Pedrosa entrou em contato com ele para saber sobre o interesse do Vasco na sua contratação para ser o novo diretor de futebol do Vasco. E o dirigente respondeu da seguinte forma, abre aspas, bom dia, Lucas, tudo bem? O que posso te responder nesse momento é que tenho contrato com a CBF, que estou envolvido com as questões da seleção brasileira. Todos sabem o enorme carinho e gratidão que tenho pelo Vasco, mas até esse momento não tive contato algum. Forte abraço. Fecha aspas. O interesse do Vasco é real, mas a vinda de Caetano é considerada muito difícil pela diretoria cruzmaltina. Outros nomes estão sendo avaliados. No momento, Carlos Amodeu acumula a função que era de Marcelo Santana. O Vasco quer um diretor de futebol com um perfil mais agressivo e veloz no mercado, além de ter uma postura de mais cobrança no dia a dia. Seria ótimo, mas acho pouco provável o Rodrigo Caetano vir para o Vasco nesse cenário atual do clube. Acho que o Pedrinho vai ficar só na vontade mesmo, porque ele não vai largar a CBF para vir para o Vasco, É difícil, mas fazer o quê? Vamos esperar para ver quem será o próximo diretor do futebol do Vasco. No mais é isso, você que ficou comigo até o final do vídeo, eu peço para deixar o like, peço para se inscrever se não for inscrito e está aqui pela primeira vez, e peço também para ativar o sininho das notificações, que ativando você estará ajudando muito a Vascaína aqui, para o YouTube entender que os meus conteúdos são bons e está assim transmitindo para mais vascaínos. Fique com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco para você. E eu espero que, enfim, eu traga um pós-jogo com notícias boas, que é com a nossa vitória. Saudações vascaínas, tchau, valeu!